Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A nossa mensagem nesta noite, amados irmãos, tem o seguinte tema: Jesus, o Príncipe da Paz. Jesus, o Príncipe da Paz. Amados irmãos e amigos, dentre os nomes que Jesus recebe nesta profecia, amados irmãos e amigos, há um que nos inspira profundamente neste tempo onde vivemos, onde há tantos conflitos. Este nome que Jesus recebe aqui nesta profecia, segundo o profeta Isaías, este nome é Príncipe da Paz. E com certeza, conhecer a vida de um príncipe que é da paz nos atrai de uma forma totalmente divina. E aqui, amados irmãos, nesse texto nas Escrituras, podemos ver, não só neste versículo, mas como em outros versículos nas Escrituras, as Escrituras nos narram acerca de Jesus, a sua vida, o que ele viveu, proclamou aqui neste mundo e como ele permanece até hoje. Então, em primeiro lugar, amados irmãos, podemos ver, não só aqui neste versículo do profeta Isaías, como em todas as Escrituras, nos revela Jesus Cristo como o Príncipe da Paz. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver nas Escrituras, Jesus nasce como um príncipe. Jesus nasce como um príncipe. Podemos ver no nascimento de Jesus um contraste profundo, pois ao olharmos para este mundo, o mundo não vê Jesus Cristo nascendo como um príncipe e principalmente o príncipe da paz. Está escrito lá no profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amados irmãos, se por um lado esta profecia aqui de Isaías se cumpre na menor cidade da região, conforme previsto Miqueias aqui, que seria em Belém, nós podemos ver por outro lado, este momento aconteceu na cidade de Belém de forma gloriosa, pois um anjo celestial aparece para os pastores que estavam no campo, revelando que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, segundo escreveu Lucas no capítulo 2, versículo 11. E no versículo 14 também diz Lucas que no mesmo instante apareceu uma milícia celestial cantando:
glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que coisa maravilhosa! Podemos ver no Evangelho de Mateus também, que os reis magos vindo do Oriente, guiados por uma estrela, também o adoraram, o querido Salvador, e presentearam o Salvador com ouro, incenso e mirra. Presente este que só eram dados às pessoas de origem nobre. Que encontro maravilhoso! Pastores o adoraram, sábios o adoraram, e anjos também o adoraram. Ou seja, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele nasce como um príncipe. Foi adorado pelos pastores do campo, foi adorado pelos sábios, foi adorado também pela milícia celestial que proclamaram o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui há algo, amados irmãos, que nos chama a atenção. Nós sabemos que nas Escrituras, ao saber do nascimento do Salvador, um rei cruel, chamado Herodes, que odiava a Jesus Cristo, mas havia também 3 reis magos que amavam o Salvador. Estes mesmo vieram de longa distância para adorar o Salvador. Isto nos mostra, amados irmãos, que mesmo havendo aqueles que odeiam o Salvador, o Senhor dos céus e da terra, há aqueles também, há reis também que adoram este Salvador. Estes reis magos, eles eram chamados de magos porque eles estudavam astronomia, e este era um título dado aos sábios daquela época. Mas também nós podemos ver, amados irmãos, nas Escrituras, os sacerdotes que com precisão, eles sabiam nas Escrituras, com precisão, onde Jesus Cristo nasceria. Seria em Belém, mas eles não viram o nascimento do Salvador. Já os pastores do campo, que eram proibidos de adorar no templo, por ser uma profissão considerada imunda, tiveram o privilégio de ver o Salvador recém-nascido. Isto é graça de Deus. Portanto, amados irmãos, nós podemos ver em primeiro lugar, Jesus, ele nasce como um príncipe. Pastores o adoraram, reis o adoraram, e uma milícia celestial o adoraram. Coisa maravilhosa. Mas também podemos ver nas Escrituras, Jesus não apenas nasceu como um príncipe, Jesus vive como um príncipe. Na sua existência terrena, ele viveu como nobre, pois ele possuía um coração sensível às necessidades e carências das pessoas, pois onde ele passava, sua presença trazia mudança e trazia transformações nos corações daqueles que ouviam as suas palavras. Ele nunca deixou de atender, por mais simples e rejeitada que fosse esta pessoa. Nunca negou seus ensinamentos. Seus ensinamentos eram recebidos como bálsamo por aqueles que eram tão sofridos. E com a firmeza de alguém nobre,
Ele repudiou toda discriminação, toda hipocrisia, toda falsidade e toda injustiça. Sua nobreza é evidenciada pela maneira como ele morreu, acusado injustamente, se ofereceu como sacrifício santo e agradável a Deus, para a remissão dos pecados daqueles que haveriam de crer em seu nome. Pois está escrito também em Isaías 53, versículo 7: como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus nasce como príncipe, Jesus vive como príncipe. Sua nobreza, podemos ver, é evidenciada pela maneira como ele morreu. Ele, como nobre, repudiou a discriminação, a hipocrisia, a falsidade e a injustiça. Mas também, em terceiro e último lugar, Jesus não apenas nasceu como príncipe, Jesus não viveu apenas como príncipe, mas ele continua reinando como o príncipe da paz. A sua ressurreição confirmou a sua realeza, pois em glória e de maneira triunfal ele ascendeu aos céus. Está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, as seguintes palavras: e estando eles, ou seja, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que desceu, ou melhor, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Ou seja, Jesus continua reinando como príncipe, pois ele é o príncipe da paz. E um fato interessante aqui, neste versículo do livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, nos mostra que os anjos sempre foram a sua companhia permanente, desde o nascimento até a ascensão. Eles estiveram presentes na vida do Senhor Jesus Cristo, pois eles são os anjos ministradores de Deus que atuam em favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação eterna. E as Escrituras, amados irmãos, elas não podem falhar, elas continuam verdadeiras, puras. As Escrituras nos mostram que Jesus, não apenas ele ressuscitou e subiu aos céus, mas Jesus Cristo, ele foi recebido com grande honra nos céus. Está escrito no Salmo 24, versículo 7 ao versículo 10, as seguintes palavras: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo voltou, subiu aos céus, e ele foi recebido com grande honra. Ele é o Rei da Glória, ele é o Príncipe da Paz. Mas também as Escrituras nos mostram que após ele ascender aos céus,
mostra que ele está assentado no trono à direita do Pai, onde ele reina para todo sempre. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, nos diz as seguintes palavras: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, ou seja, aos discípulos, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Jesus Cristo, como Senhor, como nobre, em toda a sua realeza, está sentado no trono à direita do Pai, onde reina e continuará reinando para todo sempre. Amém? A Bíblia também nos mostra que o reino desse príncipe da paz o seu reino é um reino de justiça. Diz que é um reino de paz e um reino de alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus. Mas também as Escrituras nos informam que o seu reino já está presente dentro de nós, ou seja, daqueles que creem na palavra e no senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Está escrito lá em Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21, diz o seguinte: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E como esse reino é manifesto na vida daqueles que nele creem? Quando andamos na justiça, quando andamos na paz que foi nos dada por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos paz com Deus, pois fomos reconciliados com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na vida destes que têm o reino de Deus em seus corações, demonstram uma eterna alegria, porque a alegria, diferente do mundo, é alegria no Espírito Santo. Tem prazer de estarem obedecendo, de estarem vivendo uma vida de santidade, de uma vida de paz, de uma vida de justiça, conforme a vontade do príncipe da paz, pelos quais eles servem. Por isso que as Escrituras também mostram que o nome de Jesus está acima de todo nome. E quando é mencionado este nome, ele tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para restaurar vidas que estão sendo preparadas para a eternidade. Pois ele é o príncipe que derrotou o inimigo das nossas almas. Jesus Cristo, está escrito lá em Colossenses, que ele triunfou lá na cruz. Colossenses 2,15, né? Que os irmãos abram esse texto. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Vou ler do versículo 13 ao versículo 15. Mensagem maravilhosa para aqueles que têm Jesus e para aqueles ainda que não têm Jesus Cristo. Que diz assim, Colossenses 2, versículo 13 até o versículo 15. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida
que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles ali na cruz. Cristo, ao morrer lá na cruz do Calvário, Cristo nos proporciona, a nós que cremos, o cancelamento das nossas dívidas que tínhamos para com Deus. Ele encravou lá na cruz, sobre os pecados deste. Deus não irá mais cobrar, pois Jesus Cristo fez isto por nós, e Ele despojou principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles ali na cruz. A figura aqui é de um príncipe, de um rei que venceu o império das trevas, e perante os principados das trevas, as potestades de Satanás, colocou e desprezou todos, dizendo que ele pagou o escrito de dívida destes que creram em seu nome. Porque era costume no mundo antigo, quando um rei vencia algum império, aquele rei daquele império era trazido à praça pública para ser desprezado, ser tirado todas as suas armaduras e ser desprezado por todos. Foi isto que Cristo fez por nós, que nós cremos. Ele pegou o príncipe das trevas, com todas as suas potestades, tirou todo o seu poder. Por isso que o diabo não tem mais poder sobre a vida daqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Cristo já venceu. Por estes, Satanás não tem mais nenhum poder sobre a vida dos crentes, dos remidos, dos salvos, dos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Cristo triunfou sobre o reino das trevas. E glória a Deus, porque foi Deus que enviou este Salvador para vir, morrer por nós, pagar o preço da nossa salvação e ser aceito o sacrifício santo e agradável do seu Filho, que é por ele que nós temos a eterna salvação das nossas almas. Mas esse mesmo príncipe que continua reinando, as Escrituras nos mostram que ele voltará em glória e em majestade. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os que os ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, que veio, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, amados irmãos, que profecia maravilhosa se cumpriu na pessoa bendita do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo menos esse nome que nós destacamos, que Jesus recebe na profecia do profeta Isaías: Príncipe da Paz. Jesus nasceu como príncipe. Jesus viveu neste mundo como um príncipe, e Jesus continua reinando para todo sempre como um príncipe em toda a sua realeza, em todo o seu poder, pois ele é o príncipe da paz. E finalizo dizendo o seguinte: como este mundo que está tão perdido, tão confuso,
necessita desesperadamente do príncipe da paz. Um príncipe que faz exatamente aquilo que se espera de um nobre: cuidar amorosamente daqueles que são indefesos. Recebamos cada vez mais o Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador das nossas vidas. Porque diz as Escrituras, diz o salmista no Salmo 40, versículo 17: porque nós somos pobres e necessitados, nós carecemos de Jesus Cristo.